Agora, vamos passar aqui para o começo da prova, um começo da prova muito controverso, muitas coisas aconteceram, e eu vou dar aqui minha leitura de algumas coisas que aconteceram esse final de semana, e começando aqui com essa imagem da largada, Max Verstappen. Por que eu separei essa imagem para vocês? Ontem um amigo meu me mandou um vídeo de um canal do YouTube, eu não lembro o nome do canal, mas também não vem ao caso, que o cara estava dizendo do canal que o Max Verstappen foi para realmente espremer o Charles Leclerc para fora da pista, que ele não teve nenhuma intenção de fazer a curva, e ele afirma isso principalmente por essa imagem on-board do carro do Verstappen, que é a seguinte: a curva vai para a esquerda e o Verstappen está com o volante reto e, consequentemente, o carro dele está indo reto. E ali a conclusão dessa matéria que me mandaram é que o Verstappen foi para jogar o Leclerc para fora da pista, ou espremer o Leclerc ou qualquer coisa assim. Então aqui eu vou passar aqui primeiro a minha opinião sobre isso que me mandaram e em cima dessas imagens. Primeiro, você afirmar uma coisa que um piloto foi propositalmente, com nenhuma intenção de fazer uma curva para jogar ou espremer outro piloto para fora da pista, é uma afirmação meio pesada. Eu acho isso meio pesado e você tem que ter muita certeza, na minha opinião, para você afirmar isso. Mas, de qualquer maneira, primeiro, isso não é o que aconteceu, não é a minha opinião e não é o que aconteceu, e vou explicar o porquê. Por que o Verstappen está aqui com o volante reto e a curva para a esquerda, ele está indo reto, né? A gente vê o carro dele apontado ali para a parte verde, que é a área de escape, e, consequentemente, está levando o Leclerc junto com ele? Sim, ele de fato está fazendo isso. Isso é de propósito para espremer o Leclerc para fora da pista? Lógico que não. Para que o Verstappen ou qualquer outro piloto, se fosse ao contrário, o Leclerc fazendo a mesma coisa, ou Hamilton fazendo a mesma coisa, qualquer piloto, para que alguém vai fazer isso? Se alguém faz isso de propósito, ele pode sofrer, primeiro de tudo, uma penalização muito grande, se der certo uma coisa contra o regulamento dessas. Segundo, quando o piloto vai reto e tem um carro do lado de fora ali, ele tem uma chance muito grande de bater um no outro e ficar os dois para fora da corrida. E qual que é a vantagem do Verstappen? Não é que o Verstappen e o Leclerc, no caso, estão ali quase que o Verstappen um ponto na frente do campeonato do Leclerc, se baterem os dois ele é campeão. Não tem nada, o Verstappen não tem nenhuma razão para fazer isso. O que aconteceu foi o seguinte: quando um piloto, seja ele qual for, entra numa curva, numa velocidade maior do que ele consiga fazer essa curva, o carro tende a acontecer uma outra coisa. Ou ele vai sair de frente, ou ele vai sair de traseira. E quando isso acontece, o piloto tem que fazer a seguinte coisa: ele tem que deixar o carro reto. Por quê? Porque se o carro está saindo de frente, por exemplo, ele começa a virar mais o volante, o carro vai mais reto ainda. Se o carro está saindo de traseira e ele tenta virar o volante para a esquerda, ele vai rodar. Sempre quando o carro sai de traseira, você está virando para cá, o carro sai de traseira, você tem que fazer o contra-esteiro, que a gente chama, para justamente consertar a traseira do carro ou tentar fazer com que a traseira volte para o lugar e não saia. Ou seja, em qualquer situação dessas, que o piloto chega numa velocidade maior do que devia e não consegue fazer a curva porque o carro saiu de traseira ou saiu de frente, ele vai ter que colocar o volante reto para quê? Para conseguir desacelerar o carro o máximo possível e tentar corrigir o erro que ele cometeu por ter entrado numa velocidade maior do que ele deveria ter entrado. E é justamente isso que aconteceu com o Max Verstappen, e é justamente isso que acontece em qualquer situação que o piloto se encontra numa situação dessas. E por que ele tem que fazer isso? Porque se ele vira mais, nesse caso para a esquerda, ou ele vai reto e vai bater em alguém, ou vai bater sozinho, ou ele vai rodar. Então é por isso que o Max Verstappen, diante do erro que ele cometeu, nesse momento o volante dele está reto, mesmo que a curva é para a esquerda, e ele está apontado ali. Lufinha, se puder botar a imagem para mim de novo ali, ele é apontado para a área de escape. Vamos pegar aqui a sequência desse incidente. Olha onde o Verstappen foi parar e, consequentemente, acabou levando o Leclerc junto com ele, porque o Leclerc não pôde fazer a curva porque o Verstappen estava do lado dele. Verstappen foi parar ali, sei lá, 1,5 m, 2 metros, para fora dos limites de pista, que no caso ali, como sempre é aquela faixa branca, onde os dois carros ali estão, do Verstappen e do Leclerc, obviamente é fora dos limites de pista. Aí, o que aconteceu? O Verstappen foi penalizado em 5 segundos. E a gente aqui no Traduzindo e também nas transmissões do Band Esportes da Band, eu falo, e muitas pessoas falam que é uma outra coisa que, na minha opinião, a Fórmula 1 tem que rever essa questão. Por quê? Porque quando você tem uma penalização
que na maioria das vezes compensa você cometer uma infração e tomar uma penalização que muitas vezes o efeito punitivo é perto de nada ou acaba sendo nada, isso motiva alguns pilotos a cometerem essas infrações. Então, quando o Verstappen vai lá, comete um erro, quase bate no Leclerc, não bateu porque o Leclerc saiu da frente dele, passa o Leclerc pela área de escape, fora dos limites de pista, sai à frente do Leclerc e a direção de prova dá para ele 5 segundos, de novo, isso, na minha opinião, é completamente errado. Isso, na minha opinião, motiva um piloto a cometer uma infração. E foi isso que aconteceu e realmente o Max Verstappen, na minha opinião, tinha que ter tomado a penalização muito maior do que ele tomou, mas isso não aconteceu. Quando a gente passa na próxima imagem aqui, a gente vê a seguinte coisa. George Russell, não tinha ninguém do lado dele. Olha onde está o George Russell, quase foi fora dos limites de pista, sozinho. Passando para a próxima imagem. Essa é a imagem aqui que vem de encontro com o que eu acabei de falar em relação por que o Max Verstappen foi com o volante reto. Essa é a imagem do onboard do Alonso. O Alonso também, assim como praticamente todos os pilotos do grid, vou mostrar uma outra imagem para vocês, os pilotos todos passaram do limite dessa curva 1. O Alonso, mas voltando à questão do Fernando Alonso, o Alonso está lá, o carro dele saindo de frente, ele vira mais o volante para a esquerda e a consequência disso é a seguinte, o Alonso roda. Quando a gente tiver essa imagem, a gente vê o Alonso na contramão, o Bottas batendo nele e um outro piloto que rodou pelo mesmo motivo lá em cima da imagem é o próprio Carlos Sainz. Aconteceu uma situação muito parecida com ele. Ele passou ali, todo mundo chegou nessa primeira curva com pneus frios, depois de uma volta de apresentação, todos erraram, a maioria dos pilotos erraram, e o Alonso ali voltando mais uma vez, ó, deu muito volante, a consequência é rodar. Se ele tira o volante, ele vai reto, talvez ele tivesse batido em alguém, talvez a consequência teria sido pior, mas ele, talvez por ter um carro ali muito próximo dele, ele tentou evitar e acabou cometendo esse erro e rodando. E por que eu digo que praticamente todos os pilotos erraram? Olha só onde estão a maioria dos carros. O traçado nessa curva é ali perto da zebra interna. Quando você entra nessa curva, o traçado é perto da zebra interna. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha o traçado onde é que é. Essa é a volta da classificação do Leclerc. Olha a distância dele para a zebra interna ali na curva 1. Olha só aonde estão praticamente todos os pilotos. Da metade da pista para fora. Por quê? Porque é uma situação nova, ninguém tinha feito essa curva com os pneus frios, depois de uma volta de apresentação, todo mundo tentando tirar alguma vantagem, ganhar alguma posição, todo mundo ali, praticamente todo mundo, passou do ponto e todo mundo fez a curva fora do traçado e tivemos alguns acidentes em relação a isso. Aqui mais uma vez a imagem do Leclerc. E outra consequência disso foi a seguinte, quando o Alonso rodou, o Bottas, que tinha classificado muito bem, acabou batendo nele. O Sérgio Pérez acabou batendo no Bottas e quebrou o bico, mas infelizmente para o Bottas teve um prejuízo aí muito grande disso aí. Essa é a imagem também do Carlos Sainz, que eu falei agora há pouco para vocês. O Carlos Sainz chegou na curva 1 ali com muito volante e como eu mostrei na imagem anterior, ele também rodou. E o porquê que o Carlos Sainz não fez a mesma coisa que o Verstappen de ir com o volante reto para não rodar? Justamente pelo fato ali de estar do lado do Hamilton, tanto que nesse momento ele bateu no carro do Hamilton. Mas é por isso que ele não fez a mesma coisa que o Verstappen, que é tirar o volante para evitar e tentar retomar o controle do carro. Ele não fez isso, bateu no Hamilton e também acabou rodando.